Hoje é a comemoração de um dia muito especial. E é o Dia das Mães. Dia das Mães é todo dia. Mas os calendários aí separou um dia para nós. Para engrandecer a mãe, para falar do valor da mãe. E sabe o que eu estava pensando quando eu preparei o estudo? Que tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, não é? Tem um dia desses. E se não tivesse? Porque muitas vezes na nossa correria, a gente esquece de honrar, enxergar, valorizar. E quando se tem um dia específico, a gente sempre lembra, né? Ah, minha mãe, ah, o meu filho, que é uma criança, ah, o meu marido, né? Porque o mês de junho é o mês dos namorados, e todo mundo vai declarar o amor. Então essas datas, elas ajudam, mas a gente não pode ficar pendurado nas datas. As datas são para nos ajudar a lembrar, mas a nossa lembrança é todo dia. O sol nasceu, a gente tem que lembrar de mãe, de pai, de casamento, de relacionamento, de Deus todos os dias. A gente precisa se lembrar. Então essas datas são importantes, especial, porque nos ajuda a nos lembrar. Porque muitos filhos esquecem da mãe e só se lembram no Dia das Mães. Muitos esquecem tanto que esqueceram até de comprar um mimo ou um presente para a mãe. Outros esquecem tanto que marcaram uma viagem no Dia das Mães e estão em outro lugar. E assim vai. Mas hoje eu quero falar com você, vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 26. Enquanto você abre, eu vou orar. Lucas 1, 26. Pai, muito obrigado. Nós demos os recados, nós ofertamos na sua casa, nós nos rendemos diante do Senhor, e agora chegou o momento da tua palavra. Senhor, é o Senhor que vai falar com a tua igreja através do seu Espírito Santo, e Ele já está aqui. Então eu peço, usa a minha vida como ferramenta, instrumento do Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabe que nenhum culto é natural e normal. Diga assim, nenhum culto é natural e normal. Toda vez que um pastor é convidado a trazer uma palavra aqui no altar, ele sofre uma guerra e uma batalha espiritual. Não é fácil. Teve uma irmã que perguntou para mim: pastora, quando a senhora vai pregar, o seu coração ainda dispara, a senhora ainda tem palpitação, calafrio? Eu falei, tem tudo isso. E muito mais. No dia que a gente tem que ministrar a palavra, porque a gente sabe que a palavra de Deus, irmãos, ela é séria. Apesar de muitos não entender isso, não levar Deus a séria, ela não deixou de ser séria por causa disso. Ela continua sendo séria. Especial, gloriosa, maravilhosa, magnífica e muito mais. Porque ela é a palavra de Deus. Então eu quero ler com você a história de uma mãe, nós temos várias, não dá tempo de falar de todas elas aqui. Mas essa mãe especial, eu quero ler um trechinho dessa palavra que é a mãe do nosso Salvador, né? Esse mês nós estamos aí trilhando na família. E nós vamos falar sobre a mãe de Jesus. Tem algumas outras aí, mas eu quero ler esse trechinho aí de Lucas 1, 26. Que é o anúncio do nascimento de Jesus, que diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, diga, entrando o anjo. Você está vendo que tem anjo, né, irmão? Tem anjo na história. Ele vem. Então é real. Tem anjo e ele vem. Quando o Senhor manda, quando o Senhor dá uma ordem, o anjo vem, o anjo desce, ele entra na casa, ele entra onde Deus manda. E ele vai executar algo ali. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E Maria está ouvindo isso. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aí quando você lê o 33, diz assim: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha isso, para você que não ouve falar muito do Espírito Santo, ou trata ele como alguém qualquer, olha o papel dele aqui. Igreja do Senhor, preste atenção no papel do Espírito Santo aqui. Olha essa palavra: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, irmãos? Olha essa palavra. Imagina Maria escutando tudo isso. Era muito sagrado. Era algo muito perfeito. Algo do céu. Não era algo terreno. Era algo vindo direto do céu. Aí eu imagino Maria ouvindo o anjo falar tudo isso. Uma confusão na cabeça dela. Ela começa a ficar preocupada e ele diz: não temas. E ele continua falando com ela. Uma reação para você que é mãe, que a primeira gravidez, quando você descobriu que estava grávida, aquele turbulhão de pensamento. E agora? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Meu Deus, eu estou grávida. Só que no caso de Maria, ela ia gerar o Salvador da humanidade. O Rei dos Reis. Um ser glorioso mais importante da face da terra. Não era qualquer pessoa, mas sim o Filho de Deus. Então você imagina a preocupação de Maria. Mas o Senhor não disse isso a Maria e disse que iria abandoná-la. Vê aí o que você vai fazer. Não, ele falou: não temas. Por quê? Porque já estava tudo preparado. Diga: já está tudo preparado. Quando o Senhor, Ele concede a graça de uma mulher gerar um filho, escute isso, Ele já preparou tudo. Ele já preparou tudo, inclusive o futuro dessa criança que nasceu ou que ainda vai nascer. Já está tudo preparado por Deus. Então, quando a gente gera, conhecendo o nosso Deus, a gente precisa entender que o plano de Deus, ele é um plano contínuo. Eu estou grávida, essa criança que está aqui, Deus me permitiu gerar. É uma criança que Deus tem um propósito na vida dessa criança. Então o Senhor agora vai me ensinar a como educar essa criança em toda a vida e em toda a história da vida dela. Então você imagina a preocupação de Maria. Quando Jesus nasce, o primeiro sumiço de Jesus, ele está lá pregando para os doutores da lei. Meu Deus, cadê Jesus? Perdi Jesus, cadê Jesus? Filho de Deus. Oh meu Deus, o Rei dos Reis. Imagina a preocupação dela. Porque Jesus, ele nasceu para isso. Com essa incumbência de salvar a humanidade. Todo aquele que cresce no nome dele, como a palavra diz, seria salvo. Ele já nasceu com esse propósito. Foi para isso que ele veio. Então o Senhor, ele está dizendo para mim e para você que é mãe, que assim como Jesus nasceu com um propósito, os nossos filhos também nasceram para um propósito. E não é para o inimigo, é para o reino e para a glória de Deus.
E às vezes, como mãe, nós somos exigentes, chamadas pelos filhos de chata. Para que tudo isso, mãe? Não precisa disso, mãe. Mas esse amor que nós carregamos no peito, foi o Senhor que colocou aqui. Não foi eu e você que desenhou, que programou esse amor e o tamanho dele, não. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. O pai, quando um filho chega tarde, ele consegue dormir. Mas a mãe não. A mãe ficou olhando o relógio, meu filho não chegou? Ele falou que ele vinha a tal hora. Cadê meu filho? Meu filho está por aí. Cadê ele? Enquanto ele não chega, essa mãe não prega o olho. E enquanto ele se atrasa, ela se levanta, se coloca de joelho e diz: Deus, não sei onde meu filho está, guarda ele, cuida dele para mim. Por quê? Deus colocou nesse coração dessa mãe essa responsabilidade, esse amor e esse autocuidado. Foi o Senhor que colocou. Então não é exagero nosso, queridas mães. Só que é um sofrimento, né, irmãs? Fala sério, né? Meu Deus, é um amor que traz o sofrimento, que às vezes faz a gente chorar. A gente chora de medo. A gente tem turbilhões de emoções no nosso peito, no nosso coração. Sem dizer que nesse dia, as mães, muitas delas, não passaram o Dia das Mães com seus filhos. Muitas hoje, queridas mães que estão com os filhos aqui, visitaram o túmulo dos seus filhos. Outros filhos visitaram o túmulo das mães. Esse turbilhão que nós vivemos na terra, que nós vivemos nesse mundo, essa correria, que muitas vezes nos rouba o tempo de dizer para o filho: eu te amo tanto. Ou que rouba o tempo do filho dizer para os pais: como vocês são importantes para mim, como eu amo vocês. Assim como o próprio Jesus, ele declara na palavra que ele nos ama e que ele morreu para nos salvar. Há uma declaração: eu te amo, eu te escolhi, eu morri na cruz para salvar você, para redimir você dos seus pecados. Uma declaração de Jesus. E o próprio Deus Pai enviando Jesus, dizendo: vai, filho, morrer pela uma humanidade. E quando nós nos lembramos de mãe que não tem os filhos, de filhos que não têm suas mães presentes, já partiram no Senhor, a gente também se lembra que um dia Deus também teve que ver Jesus ser crucificado no madeiro, lá na cruz. E que não foi fácil para ele ter que doar Jesus para uma humanidade pecadora. Um homem justo morrendo na cruz pelo pecado de outros. Não foi fácil. Não foi tão fácil a ponto de Jesus olhar para o céu e dizer: Pai, por que me desamparastes? Porque tamanha era a dor. Sem contar as desfeitas de que quando Jesus vem e ele morre na cruz, ele bebe vinagre, ele sofre naquele lugar. Ainda hoje, muitos assim ainda não querem a Jesus. Debocham dele. Não recebem seus corações, não respeitam a palavra, não obedecem o Deus da palavra que enviou o Filho por causa de nós. Então nós vivemos no mundo de uma mistura de mães, pais e filhos e família, que nesse mês nós estamos trilhando em família, para que os nossos olhos se abram para a nossa família. E que não há dinheiro que pague uma mesa cheia de filhos ao redor, dizendo: mãe, que delícia a sua comida. Aquelas brincadeiras de dia domingo, aquele sorriso, aqueles abraços, aquelas piadas abençoadas. Que coisa linda, irmãos. É a família que o Senhor nos deu na terra. E nos fez ter um ensaio aqui para morar com Ele lá na glória um dia. Porque lá também nós viveremos em família. Diga assim: eu vou viver em família um dia lá no céu. Aqui, irmãos, é só um ensaio. É só um ensaio. E nós estávamos ali na intercessão e o pastor Antônio tocou num assunto difícil. Onde os membros da família de Deus, falando um mal dos outros, afrontando, enfrentando, criticando. E na família,
Muitas vezes isso também acontece na família nossa, de pai, mãe e filhos, e na família de Deus também. Isso infelizmente acontece. Então o Senhor quer nos trazer de volta para prestar atenção e dizer para mim e para você: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Pai de vocês, que enviei Jesus para vocês, através do Espírito Santo, coloquei Ele no ventre de Maria, para que Ele fosse morto, pagasse os seus pecados e vocês estivessem comigo um dia no céu, sentassem na mesa comigo. Mas, como em muitas famílias, existem tantas intrigas. De filhos que não olham na cara do pai, não olham na cara da mãe. Mães que abrem a boca que era para abençoar, amaldiçoam os filhos. Xingam o filho de palavrão. Tem uma palavra, aliás, que eu quero alertar as mães, que a gente sempre ouve as mães dizer e chamar os filhos de danado. Se você pegar o dicionário Aurélio, você vai ver o significado dessa palavra no dicionário e nunca mais você vai chamar seu filho de danado. Porque muitas vezes a falta de conhecimento, o tempo da ignorância, rouba a bênção na família. Então nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento diante do Senhor. E entender que Jesus morreu para que nós viéssemos viver uma palavra. A sua mãe foi dada porque Deus quis assim. O seu filho foi te dado porque Deus quis assim. A sua família é formada porque Deus quis assim. Maria teve outros filhos. Jesus também conviveu em família. Ele também teve essa mãe que o pai escolheu que ele nascesse dela. A escolha de cada pai, de cada mãe é feita pelo próprio Deus. Não podemos falar mal da nossa família. Não podemos murmurar contra a nossa casa, porque o lar aonde nós nascemos, nós precisamos entender que essa casa, ela foi uma escolha de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Diga assim: a casa que eu nasci foi uma escolha de Deus. O homem pode até mudar o percurso. As mães podem até rejeitar alguns filhos e esses filhos serem criados, adotados por outra família. Mas a concepção da onde ele nasceu foi determinada pelo próprio Deus. Foi Deus que quis assim. Então nós precisamos entender que na terra tudo volta para a Bíblia, tudo volta para a palavra, tudo volta para o Deus da palavra, tudo volta para aquele que nos criou, que nos formou e que designou todas as coisas assim como elas são. Para tudo Deus tem uma resposta, Ele tem um caminho, Ele tem uma palavra, Ele tem um direcionamento, Ele tem uma salvação, Ele tem um perdão, Ele tem um renovo. Pastor, o mundo está de ponta cabeça. Quantas crianças são achadas no lixo? Quantas, irmãos, que acabaram de nascer já foram rejeitadas? Quando nós falamos que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao derredor, ele tem atacado as crianças. A gente vê quantas crianças desaparecem no mundo por ano aí. São milhares e milhares de crianças desaparecidas. Agora, com esse negócio do celular, as mães esquecem os filhos porque estão nas redes sociais. Então ficou mais fácil vir um bandido, um sequestrador e levar o filho. E o Senhor está nos chamando para que a gente possa voltar para a nossa família, se alegrar com os nossos filhos. Assim, quando Maria se encontra com Isabel e ela vai contar para Isabel o fato. E aí, João Batista, no ventre de Isabel, ele pula, ele salta. Há uma festa ali, porque é um encontro de geração futura. Coisas gloriosas iriam acontecer, tanto na vida de Jesus, quanto na vida do profeta João Batista. Isso já está e já é determinado por Deus. Toda vez que uma mulher engravida, o inimigo fica furioso. Por isso que ele quer tocar na geração, acontecem os abortos. Tantas coisas acontecem com uma mãe quando ela é engravida. Há uma guerra contra a vida das crianças. Há uma guerra contra a vida das mães. Sem falar quantas não partiram no parto. Crianças que nasceram, a mãe foi enterrada e a criança está viva. E a criança tem que ouvir todos os anos do que sua mãe morreu.
ela morreu porque eu nasci. Teve uma complicação no parto, no dia do meu nascimento, e a minha mãe morreu. Histórias tristes, e quantas não tem? Quantas histórias tristes, irmãos, nós não temos? Mas Maria, como o anjo disse para ela, salve a agraciada. Ela ficou feliz com essa notícia, ela se alegrou. Só que ela teria, sim, uma responsabilidade grande para cuidar de Jesus. Ele era o Filho de Deus, mas ele dependia do cuidado de uma mãe. Assim como nós cuidamos dos nossos filhos, ela também teve essa responsabilidade. Quando Jesus bebê chorava de noite. Tantas coisas acontecem dentro de uma casa quando nasce uma criança. Falar de mãe, irmãos, é tão abrangente, tem tanta coisa que a gente não dá conta de falar. A responsabilidade aumenta quando nós nos tornamos mãe. As preocupações também. Mas em tudo e sobre tudo o Senhor vai cuidar de nós. O que a gente pode aprender com Maria? Quando a gente lê a história dela, aprendemos a dar o nosso sim aos planos de Deus. Quando você recebe e aceita ser mãe, você está dando o seu sim aos planos de Deus. E está tendo também uma preocupação multiplicada, um cuidado multiplicado. O propósito para aquela criança vai depender daquilo que você vai ensinar para ela. E muitas vezes quando ela crescer, que ela quiser sair do caminho, você vai ter que ir para outro propósito, jejum e oração, joelho no chão, e pedir para o Senhor resgatar, para o Senhor trazer de volta. E essa prova, irmãos, ela não para enquanto Jesus não voltar, ou a gente partir dessa terra. Viver em família não deixa de ser uma guerra. Viver em família não deixa de ser uma batalha. Mas o maravilhoso é que o nosso Deus nos deu uma palavra, aleluia, de que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, de que Ele não nos abandonaria, aleluia, e Ele nos deu conselho através da palavra dEle. Você que é mãe, está aqui ouvindo essa palavra, o Senhor está dizendo para você, você não está sozinha nessa jornada. E o papel de mãe não termina quando a filha ou o filho se casa, não. Porque quando o filho e a filha se casam, aí então você vai para um outro processo. Ensinar essa filha muitas vezes a ser mãe. Orientar ela como lidar com o filhinho dela. Ensinar ela a cuidar. Os trejeitos. O chá, a maneira de segurar, o que acalma a cólica. Na educação, muitas vezes a avó vai dizer, olha, você precisa fazer isso, minha filha, olha, cuidado, atenção, porque agora é um amor de vó, é um amor multiplicado. Amor de vó é um amor multiplicado. A avó ama mais, mas ela sofre mais também, sabia? Ela sofre mais também, porque o neto é um amor 2 vezes. Todas as avós que eu pergunto, elas dizem isso. Você ama 2 vezes quando você se torna avó. E Maria, ela aceitou o plano de Deus na vida dela sem questionar. Ela disse, seja feita a vontade de Deus na minha vida. Seja feita a vontade de Deus. Só que na vida de muitas mães, nessa questão, não acontece como Maria. O diabo entra e ele sopra na mente das mães. Para que elas venham abortar, para que elas venham tirar essa criança. Eu não vou ter condições de criar essa criança. Eu não vou ter condições, o que eu vou fazer com uma criança? Ela não confia no Senhor. O medo domina, o medo toma conta da mente. Quantas mães abortaram por causa desse medo? Essas indecisões que elas têm. E quando elas não têm Jesus, elas não têm força para lidar e para lutar contra isso. E muitas vezes nós, mães que conhecemos a Deus, vamos ser usadas para conversar com essas mães que ainda não têm Jesus e ajudá-las nesse processo de aceitação. Orar para que o medo seja tirado do coração delas, para que elas venham gerar e deixar essa criança nascer. Porque essa criança vai nascer para o louvor da glória de Deus. Porque foi para isso que o Senhor falou que nós nascemos. Toda vez que alguém perguntar para você, por que você nasceu? Você vai dizer, eu nasci para o louvor da glória de Deus. É por isso que o inimigo luta tanto contra a vida. Por quê? Nós nascemos para o louvor da glória de Deus.
Maria vai responder, lá em Lucas 1,38, ela vai dizer, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela deu uma resposta, ela aceitou, e depois dela aceitar, o anjo então vai. E aí então o Espírito Santo vem e cumpre a palavra a qual o anjo trouxe até a vida de Maria. Quando nós lembramos da história e da vida de Ana, que diferente de Maria, que o Espírito Santo visitou ela tão nova, já gerando Jesus, Ana, ela foi uma mulher estéril, que não gerava, que tinha sede de ser mãe, que chorava para ser mãe, que buscava, que foi humilhada, tão humilhada. Ela chorava, ela precisava daquele filho, ela queria aquele filho. Então ela vai ao altar do Senhor e ela pede esse filho a Deus. Ela orou para que Deus desse um filho a ela e ela faz um voto. Tamanha a vontade que ela fala, se o Senhor me der esse filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Está lá em 1 Samuel 1,24. E quando Deus dá Samuel para ela, a palavra diz que ela cumpriu aquilo que ela propositou diante do Senhor. Diz assim, 1 Samuel 1,24, e havendo o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha. Ela não levou só Samuel. Olha aí, irmão. Olha aí a questão de gratidão diante do Senhor. Ela falou que ela devolveria ele ao Senhor. Mas olha o que ela faz aqui. O que mais ela leva diante do Senhor? Com 3 bezerros, 1 efa de farinha, 1 odre de vinho, o levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Ana, ela recebeu a resposta do Senhor. Deus respondeu a oração, dando Samuel para a vida dela. E ela devolveu esse menino ao Senhor para ser criado pelo profeta Eli. Porque ela ofertou a própria vida do filho dela. Aí eu me peguei perguntando para mim o que Ana queria. Porque ela gerou, mas aí nesse tempo ela leva o menino. E ela entrega o menino lá na casa do Senhor para o sacerdote. Tamanha era a confiança dessa mulher em Deus. Ela sabia que o mesmo Deus que deu Samuel para ela quando ela orou, quando ela pediu, também ia cuidar do crescimento de Samuel, assim como cuidou, e ele se tornou um profeta. Às vezes, como mãe, nós não confiamos em Deus, em acreditar o crescimento dos nossos filhos ao Senhor. E aí nós temos medo. Mas a melhor coisa que uma mãe e um pai pode fazer em família é levar os filhos ao Senhor. É explicar a palavra de Deus para os seus filhos. E dizer, olha, você pode ir onde você for, mas você precisa depender de Deus. E você tem que declarar com as palavras de pai, de mãe, foi Deus que deu você para mim. Por isso muitas vezes eu sou brava, por isso muitas vezes eu me torno chata, por isso muitas vezes eu sou implicante, sim, porque eu amo você, porque eu quero o seu bem, eu quero que Deus abençoe a sua vida. Mas sabe o que acontece, irmãos, no meio da família? Muitas vezes quando o filho briga, quando o filho responde, o pai fica de mal, fecha a porta para o filho, some daqui, não quero ver sua cara, tudo que o inimigo quer. Porque aí fica mais fácil ele pegar os nossos filhos para ele. Então nós temos que ter sabedoria, irmão, e entender que se nós levarmos a nossa família ao Senhor, nós vamos saber quando o inimigo vai trabalhar. Nós vamos entender as batalhas espirituais, que são muitas vezes invisíveis. Mas você que é mãe, você que é pai, servo de Deus, você vai saber a hora de calar, a hora de falar, a hora de orar e a hora de entrar no propósito de jejum pelo seu filho e pela sua filha. E a hora de dizer, Deus, eu vou gastar tempo agora. Eu vou ficar sem comer. Eu vou fazer calo no joelho. Eu vou orar de madrugada. Mas o inimigo não vai roubar meu filho da tua presença. E quando você entra nessa guerra, nessa batalha, quando você confia no Senhor, o Senhor envia um anjo e Ele busca teu filho, Ele livra teu filho, Ele traz teu filho de volta, amém? Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, igreja, vamos deixar na mão dEle, a nossa casa precisa de Deus.
Muitas mulheres foram chamadas para cumprir propósitos. Lembrando ainda de Ana, depois de Samuel, ela ainda teve outros filhos. Ela ainda gerou outros filhos. No total, ela teve 6 filhos, irmão. Quando Deus abre a madre, aleluia, Ele abre bem aberto. Aí é filhos, né? O dia de hoje. E se deixasse para o pastor Dirceu, eu queria ter uns 8, viu, irmãos? Ele gosta de criança. Ele pulava quando eu dava notícia que eu estava grávida. E eu falava, meu Deus, me ajuda, Jesus. Porque se for, como que vai ser isso? Né? E o Senhor nos abençoou com 2 filhas lindas e nos deu agora 2 genros, para que a gente pudesse cuidar. Irmãos, e é uma batalha, é uma prova, é uma prova. Eu tenho hora que você quer falar, o Senhor fala, shh. Né? É assim, irmão. Por quê? Ele conhece o coração do filho e conhece o coração do pai e da mãe. E aí o Espírito Santo vem e fica ali no meio. Então é Ele que dá a ordem, fala, cala, vai, fica. E quando a gente obedece, diga assim, quando eu obedeço, dá certo. Já viu aquela mãe que passa perto da outra mãe, que tem um filho pequenininho, e fala, ai que lindo, que gracinha, ai. Nossa, assim não dá trabalho nenhum, você vai ver quando crescer. Ô irmã, já está profetizando a vida da outra. Cadê as mães? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, irmãos. Eu falo, mas tem que profetizar isso para mim, que, né? Aí já deixa a gente já tem medo. A gente já fica ali, né? Agora vem a outra mãe falando, e você vai ver quando crescer. Ai, irmãs, olha a outra profecia. Filho criado. Então você está ouvindo isso. Ah, mas vamos declarar assim, diz assim, está rejeitado isso. Em nome de Jesus. Meus filhos serão bênção na minha vida. Você está vendo como que o ditado do mundo muitas vezes entra na nossa casa e se cumpre lá dentro porque a gente aceita? A gente dá uma risadinha, né? Mas não rejeita. Não rejeita. Aí você aceita e fala, não, trabalho dobrado, não, meu filho, ele nasceu para glorificar o nome do Senhor. E é isso que ele vai fazer. Pronto, já rebateu. Vai ter guerra, irmão, na nossa casa. Mas a gente tem que aprender a guerrear essas batalhas e essas guerras. A gente não pode aceitar tudo. A trajetória da Bíblia é rica em exemplo de mulheres que, mesmo diante da esterilidade, medos ou desafios sociais, assumiram seu papel de serva de Deus e mães, construindo famílias, marcaram gerações. Quando você vê a história de Rebeca, lá em Gênesis 25, 21 a 23, vai contar a história dela. Ela fica grávida de gêmeos e eles já brigam ali na barriga dela. Já acontece uma guerra lá dentro. Olha como que a coisa é séria, irmã. Por isso que uma mãe, quando ela sabe que ela está grávida, ela já tem que entrar em batalha de oração. Senhor, abençoa essa criança. Senhor, eu declaro palavra de bênção sobre a vida dessa criança. Essa criança que vai nascer vai ser uma bênção na terra. Ela vai ser usada pelo Senhor. Irmãos, como eu queria ter sido da PIB quando eu engravidei. Eu tinha isso no particular, mas agora eu estou abrindo para você. Sem falar mal de ninguém, mas eu com minhas questões de mãe. Como eu queria ter conhecido mais, por exemplo, significado de nome de filho. Você sabia que isso tem uma grande influência na vida do seu filho? O nome que você coloca na vida dele, por exemplo, como o nome de Jabes, que significava dor, tristeza, angústia, sofrimento. E Jabes sabia disso. Quando ele cresce, ele ora e ele fala, Deus, muda a minha trajetória desse nome. Eu não quero que o significado do meu nome muda isso na minha vida. Ele orou e Deus mudou. Como é importante a gente participar e servir o Senhor numa igreja, num lugar que os pastores são edificados em Deus, para ensinar uma mamãe novinha que se casou, que está começando a vida agora. Para ensinar como viver em família, como criar os filhos, como viver com o marido, como coordenar bem a sua casa. Irmãos, como isso é maravilhoso, irmãos. Muitas vezes nós pagamos o preço pela falta de conhecimento. E o tempo da ignorância, muitas vezes, trouxe muitas tragédias para dentro da família. Coisas que teriam conserto.
Coisas que não precisariam ter acontecido por causa do tempo, da ignorância. A gente passou por tudo aquilo e viveu tudo aquilo. Como é bom a gente ouvir Deus e a palavra dEle. Como é bom um pastor direcionado pelo Espírito Santo, direcionado por Deus, que obedecem a voz e o comando do Espírito Santo para ensinar a igreja como lidar, como fazer. Porque ninguém sabe como viver, irmãos. Quem nos ensina é Deus. Muitas vezes vai acontecer coisa na nossa casa que nós não vamos saber a resposta, mas nós temos um Deus que nós podemos entregar para Ele e dizer: Deus, eu não sei o que fazer aqui, mas o Senhor sabe o que fazer. Faça por mim, faça pela minha casa, faça pela minha família, cuida, Senhor. Nós precisamos levar a nossa família diante de Deus, irmão. Muitas vezes, terrenamente, os nossos olhos estão fixados em carro, em casa, em coisas. E a gente esquece das vidas que estão sobre a nossa responsabilidade. A gente esquece disso. A gente precisa voltar a orar, a colocar a nossa vida nessa dependência de Deus. O Senhor também tinha feito uma promessa na vida de Sara. Lá em Gênesis 17:15, Sara já avançada em idade, mas o Senhor, Ele tinha uma promessa na vida dela. Isso significa que as promessas de Deus, ela não depende do nosso tempo. Deus sabe o que faz, amém? Glória a Deus. Diga assim: as promessas de Deus não dependem do meu tempo. Deus sabe o que faz. A gente tem que aprender a entregar isso na mão do Senhor. A gente tem que aprender a declarar: Senhor, isso está acontecendo aqui na minha casa. Isso não é o que eu queria para a minha casa, mas eu estou me colocando na brecha, como a pastora Lu pregou de manhã. Eu estou me colocando na brecha para fechar essa brecha, para que o inimigo não destrua a minha casa, meus filhos e a minha família. Quando nós nos levantamos, o Senhor reage, Ele responde a nosso favor, Ele age sobre a nossa vida, Ele nos recompensa por todo dia de lágrima e de choro, e de jejum, e de campanha de madrugada que você fez diante dEle. Ele recompensa você. Às vezes não vai acontecer no teu tempo, mas vai acontecer no tempo de Deus. E um dia, escute isso, igreja. Um dia você vai se pegar dizendo: como Deus foi bom e cuidou dos meus filhos. E hoje meus filhos me honram. Você vai poder declarar. O dia que você declarar, você vai lembrar desse dia que a pastora Adriana falou. A pastora Adriana falou que um dia eu ia engrandecer o Senhor, porque Ele me honrou, porque eu respeitei, porque eu esperei o tempo dEle na minha vida e Ele agiu. Às vezes hoje, no tempo que nós estamos vivendo, os pais buscam brinquedo, tecnologia e colocam os filhos naquilo. Pai e mãe, os nossos filhos precisam da palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o que é certo, o que é correto. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33 tem uma palavra gloriosa. Esse conselho, se você não pegar mais nada, se você pegar esse conselho, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, Ele está dando uma indicação, Ele está ensinando e Ele já está dando resultado. Você prestou atenção, irmão, só nesse versículo? Ele já está dizendo para você, mãe, o que você precisa fazer. E Ele também já te está dando o resultado do que vai acontecer. O que você precisar, seus filhos precisar, a sua casa precisar, Deus vai acrescentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele vai tocar teu coração, Ele vai ensinar você. Ele tem prazer em fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo jamais é preguiçoso. Nós somos, Ele não. Ele tem paciência para explicar, né, pastora Lu? Para falar. Ele tem paciência para ensinar. Ele tem tempo para ministrar no nosso coração de mãe. Ele tem tempo de ministrar palavras maravilhosas sobre a nossa família. Ele tem tempo, mas a gente precisa dar lugar. Estava lendo uma história essa semana de Susana Wesley.
Já ouviu a história de Susana Wesley? Uma história linda. Fantástica a história dela. Essa mulher, ela teve 19 filhos e perdeu alguns. Tem alguma mãe aqui que tem 19 filhos? E cadê as mães casadinhas agora que falam assim, esse ano acho que eu não vou ter não. Ano que vem acho que também não. Né? E tem outras que quer tanto, né, Dani? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. 19 você quer? Ela assustou, tá vendo, irmão? Ela assustou. Mas ela teve 19 filhos, alguns morreram. E imagina uma casa com tanta criança. Gritando, chorando, pedindo mamadeira, não dormindo de noite, com cólica, às vezes ficando doentinha. Imagina uma casa assim. O marido dela era um reverendo, ele saía, ele pregava a palavra. Ele era um homem ausente. E ela ficava em casa com essas crianças. Mas imagina a cabeça dessa mãe, irmãos, porque criança dá trabalho. E ela traz sim o cansaço. Cadê as mães que têm filho pequeno, que você corre para lá, para cá, para cá, para cá? Cadê? De vez em quando você deita no sofá com o pequenininho, você já, dormiu. Por quê? Cansou. Imagina essa mulher, 19 filhos, perdeu alguns, mas ainda assim são muitos filhos. Muitos filhos. Ela tinha um marido ausente. E esse marido dela, ele também teve problema com dívidas. Então era um pai ausente, com muitos filhos, e que tinha problema com dívidas, e que inclusive foi preso por conta de dívidas. E agora tem uma mãe, Susana Wesley, nessa história, nessa casa. E a história dela é linda. Por causa da história dessa mulher, ela formou 2 grandes profetas que impactaram uma grande geração. Ela impactou porque ela ensinou esses filhos. O esposo dela tinha o nome de Samuel Wesley. Essa mulher, ela separava 1 hora para cada filho durante a semana para falar de Jesus. Para ensinar essas crianças o caminho do Senhor. O caminho do céu. Ela poderia reclamar, ela poderia deitar e chorar, ela poderia ter doado todos esses filhos aí, ela poderia ter brigado, sei lá, feito o que com esse marido. Mas ela escolheu a boa parte. Deus me deu esses filhos. São herança do Senhor. São bênção na minha vida. Então eu vou falar do Deus que me deu para eles. E ela começa a falar com esses filhos sobre Deus. Começa a falar do reino de Deus para esses filhos. Passa segurança, educa, aconselha. E 2 desses filhos dela se tornam maiores evangelistas, que têm livros escritos sobre as histórias dele. Eu esqueci o nome deles agora. Um é Charlie. É o John e o Charlie, é 2, né? É o John Wesley e o Charlie Wesley. São os 2 filhos dela. Eu achei linda essa história. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu ia fazer o mesmo? Pois é. Sabe aquilo que eu falei do tempo da ignorância? Quando a gente não sabe o que fazer, você não faz. Não é, irmãos? Quando você não sabe o que fazer, você não faz. E muitas vezes aí é que está o erro, porque a gente não sabe a maneira e como fazer, então a gente não faz. A palavra diz assim, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A palavra liberta, a palavra faz a gente viver melhor. A palavra dá dica, a palavra traz cura, a palavra traz restituição, a palavra traz direção, ela traz posicionamento. Ela abre os nossos olhos, ela abre o entendimento. O Espírito Santo vai dando graça e a gente vai seguindo, vai caminhando, vai confiando no Senhor. Quando você murmura, você não dá graça. Um dia Deus falou comigo em casa. Eu falei, meu Deus, como assim? Como assim, quando eu murmuro, eu não dou graça? Aí eu fiquei sem entender. O Senhor disse, quando você murmura, você não vai ter nada para agradecer, porque você não vai receber. Olha o quanto isso é sério. Quando você murmura, você não dá graça. Porque você não vai ter o que agradecer, porque Deus não pode abençoar quem murmura.
que Deus faz com quem murmura, pastora Lu? Deixa morrer no deserto. E muitas vezes na casa e em família, muitas mães e pais murmuram, amaldiçoam os filhos, os maridos amaldiçoam as esposas amaldiçoam os maridos, os dois amaldiçoam uma casa inteira. Um xinga o outro, manda para aquele lugar, mas aí depois quer que Deus salva, quer que Deus vai lá e dê um jeito. E aí o Senhor falou comigo, quando você murmura, você não dá graça. O Espírito Santo falou alto no meu ouvido. Quando você murmura, você não dá graça. Como se me chamasse a minha atenção. Eu falei, hã? E eu quis saber. Falei, Senhor, por que o Senhor está falando que quando eu murmuro, eu não dou graça? Ele disse, porque quando você murmura, eu não te abençoo e você não tem o que agradecer. Então, a palavra diz o que? Ao contrário da murmuração, em tudo dai graça. A criança está correndo, está bagunçando, glória a Deus. Minha criança está correndo, está bagunçando, está com saúde. Tem mãe que não está com o filho mais em casa. Sabe, irmãs, é duro, mas a gente tem que ouvir certas coisas. A gente precisa ouvir certas coisas. Para que a gente possa tomar um posicionamento. Ainda dá tempo de mudar. Deus ainda quer trabalhar. Deus ainda quer agir na nossa vida. Deus ainda quer manifestar a glória dEle. O Senhor não quer que a geração se perca. Ele quer nos levantar na presença dEle. Para honrar o nome dEle. Para mudar situações. Estava aconselhando uma irmã. E ela sempre dizendo para mim, quando ela ia conversar comigo, contando os problemas, ela dizia, ai, porque a minha genitora, porque a minha genitora. E eu disse, para com isso. Ela é sua mãe. Ela é sua mãe, nada vai mudar isso, eu disse para ela. Para com isso, não fala mais assim. Quando você for citar ela, você diz, a minha mãe. Porque nada pode mudar isso. Você está entendendo, irmão? Que muitos filhos vai falar do pai e falar aquele lá. As filhas vão falar da mãe e falar aquela lá. E aí mudam a situação e mudam as coisas. Então nós precisamos usar a nossa boca para abençoar os nossos filhos. Os filhos que o Senhor nos deu como presente. Os filhos que o Senhor colocou dentro da nossa casa para trazer alegria. Traz alegria, irmãos. Fica ele doente para você ver se você não fica triste. Hein? As mães que estão aqui, os pais, fica doente para ver se você não fica triste. Quantas tragédias, irmãos, acontecem no mundo. Vamos ser gratos ao Senhor, porque muitas vezes nos dias das mães, é lindo a gente falar feliz dia das mães, mamãe, Deus abençoe você. A gente vai falar, a gente vai abençoar, mas a gente tem que alertar sobre uma verdade que as gerações estão esquecendo. Para que essa geração volte. E eu estava vendo um vídeo também de uma menininha. Ela colocou todos os ursinhos dela na cadeira, no sofá da sala. Ela colocou as cadeiras em forma de como está sentado na igreja. E ela colocou os ursinhos e ela orava e ela batia os pezinhos e a mãe filmando ela. E ela falou, agora vai todo mundo pedir perdão. Ela catou todos os bichos e colocou de joelho. Colocou os bichinhos. Onde ela aprendeu isso? Na casa de Deus. Lá no Manaim Kids. E às vezes a gente não traz os filhos para aprender no Manaim Kids. É importante. Aonde seu filho vai aprender? Aqui. Lá na sua casa, você vai fazer o seu papel. Quando seu filho vier aqui, ele vai aprender a palavra aqui. Ele vai reproduzir lá na sua casa. E ainda quando ele crescer, pode acontecer o que for, Deus vai trazer ele de volta, vai cuidar, vai amar, vai cuidar do seu filho e abençoar a sua casa. Amém, queridos? Então vamos ser mães que transformam corações e gerações. Vamos ser mães como Susana Wesley. Vamos ser melhores mães. Vamos entregar a nossa casa ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós criamos filhos orgulhosos porque o filho, ele está reproduzindo aquilo que o pai e a mãe é. Sabia disso? A gente tem que ter cuidado, porque o seu filho, ele vai reproduzir o que você é. Eu lembro uma vez a minha filha ligou lá em casa e falou, mãe, a senhora tem alguma coisa de comer aí? A senhora tem uma cesta aí, tem uma mulher pedindo aqui, mas a mulher não tem nada para comer. Eu não vou conseguir chegar em casa a comer se eu não ajudar essa mulher. Eu falei, tá vendo? Vai educar assim, agora você tem que aguentar. Falei, eu tenho. Onde que ela mora? Me passa o endereço, vou levar lá. Aí ela passou o endereço e eu fui levar lá. Então, nós reproduzimos nos nossos filhos aquilo que nós fazemos.
aquilo que nós somos, as qualidades e os defeitos também. Então a gente precisa, irmãos, tomar cuidado. Não é só para a igreja, é para mim também. É para mim também. Eu ainda vou ser vó. Eu ainda vou ter que aconselhar as minhas filhas. E eu creio que Deus vai me direcionar em todas as coisas. Amém, querida? Fica de pé as mamães aí. Você que é mãe, fica de pé. Nós vamos estar orando por você nesta noite. Deus vai estar abençoando a sua vida. Deus vai dar conselhos para que você seja uma melhor mãe. Traga o seu filho para a igreja, faça chuva ou faça sol. Pastora, mas ele vai para a escola no outro dia. Que bom que ele vai para a escola no outro dia, vindo aprender a palavra no domingo. Na escola ele vai estar preparado para viver o que o mundo está lá. Sem a preparação de Deus, ele não vai conseguir. E eu quero chamar o pastor Dirceu aqui. Nós vamos fazer uma oração pelas mães. Eu vou receber a oração dele, a igreja também. E o Senhor vai nos abençoar. E depois dessa oração, nós vamos estar distribuindo para vocês um mimo. Um mimo da PIB, que separou para todas as mães. Agora nós vamos orar. E eu quero que você estenda a sua mão e feche seus olhos. O que você quer pedir para Deus, para o seu filho agora? Qual a idade do seu filho e o que você quer pedir para Deus agora? Escolha, fale com Deus. O futuro do teu filho, tem um anjo anotando agora no livro. O que é que você quer para o seu filho? Se você não se posicionou como mãe, peça perdão também a Deus. Diga: Deus, eu falhei, eu errei, eu não soube educar meu filho à luz da sua palavra, mas a partir de hoje eu quero ser diferente, e o teu Espírito Santo esteja na minha vida. Fale isso com Deus. Entrega a saúde, o futuro do teu filho, os planos que o teu filho já contou para você. Entrega isso a Deus agora. O pastor Dirceu vai orar, e o Senhor vai estar abençoando você, mamãe que está aqui e precisa de uma oração. Pai querido e amado, Senhor, neste momento nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Depois de ter ouvido esta palavra, Senhor, direcionada à Tua igreja, principalmente as mães que aqui estão, ó Deus, presente neste lugar, e aquelas, meu Deus, que estão ouvindo em casa, Senhor. Neste momento, meu Deus, como ministro do Senhor, eu já oro e coloco diante do Senhor a vida de cada mãe, Senhor, meu Deus, que está agora orando, meu Deus, e se expressando diante do Senhor, contando as suas necessidades, ó Pai, o que elas têm passado, o que elas têm vivido, o que elas estão enfrentando e vivendo o hoje, meu Deus. Quantas situações ruins cada uma delas enfrentou, ó Pai, mas o Senhor tem sustentado cada uma delas, porque elas têm recorrido ao Senhor, meu Deus. Elas têm buscado no Senhor força, ânimo, coragem para vencer todas as situações adversas, Pai. Senhor, e neste momento, ó Pai, que o Senhor esteja, meu Deus, tocando em cada uma delas, ó Pai. Senhor, nós oramos, meu Deus, e clamamos, ó Pai, neste momento, ó Deus, por filhos que já não têm mais a sua mãe, e quando chega essa data, Senhor, que eles poderiam dar um abraço e dar um feliz Dia das Mães, eles não têm mais a sua mãe, ó meu Deus, e as mães que não têm mais o seu filho. Senhor, nós oramos e pedimos, meu Deus, pelas crianças que são órfãs de pai, pelas crianças que são órfãs de mãe, que o Senhor tenha misericórdia. Nós oramos e pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, ó Pai, esses corações. E neste momento eu estou aqui, ó Pai, perante o Teu altar, meu Deus, como servo do Senhor. Meu Deus, eu peço a Tua bênção pela vida da minha esposa, Senhor, no Teu nome. E como ministro, e como esposo, como sacerdote, eu também abençoo a vida dela, em nome de Jesus, neste momento. Senhor, nós oramos e clamamos, ó Pai, ó Deus, por todas que aqui estão, e todas aquelas que nos ouvem, Senhor, e também pela pastora Amélia, que aqui não está. Nós oramos e intercedemos também por ela, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Alcance agora a necessidade de todas as mães, Senhor, que oram e que clamam neste momento, e que estão aqui, que têm o seu esposo
e aquelas que estão aqui não têm o seu esposo aqui, ó Pai, Senhor, e que também necessitam que os seus esposos orem e intercedam por cada uma delas, e que assim seja feito também, mesmo sendo na igreja ou em casa, ó Deus, que essas mulheres, que essas mães possam também ser abençoadas, ó Deus, com a bênção sacerdotal, com a bênção do sacerdote, ó Pai. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.